Bom dia, boa tarde, boa noite, Criatório Bacarini, mais um vídeo. E dando continuidade à nossa sessão de doenças, vamos falar hoje sobre uma doença muito comum e muito grave nos nossos criatórios. É uma doença que muita gente já ouviu falar, muita gente já teve, a infelicidade de cruzar com ela, ao longo do tempo em que criou os seus galos, e essa doença se chama doença de Marek. É necessário que a gente, nós não vamos prolongar muito esses vídeos a respeito de doença, porque nós vamos focar, em alguns aspectos bastante interessantes que vão permitir a gente diagnosticar a doença, Vamos falar sobre a doença assim, de um modo geral, os sinais, os sintomas da doença e o que se pode fazer para evitá-las e curá-las quando for possível. Então vamos voltar aqui para o flipchart, eu vou colocar aqui. Então nós vamos para aqui, Marek. Doença de Marek é uma doença que foi descrita pela primeira vez por um cientista húngaro, Joseph Marek, por isso que a doença recebeu esse nome de doença Marek. Ela foi diagnosticada a primeira vez, foi descrita a primeira vez no começo do século passado. Depois, ao longo do século passado, foram tendo várias discussões a respeito, até chegar-se ao agente etiológico da doença e o aparecimento das primeiras vacinas que se deu no fim do século passado, começo desse século. O agente, ou seja, o que causa essa doença é um vírus, da família herpes vírus, alfa herpes vírus, vamos pôr a completa aqui, ó. Alfa herpes vírus, alfa herpes vírus. O que interessa mesmo, nem é o nome do vírus, o que interessa é que as pessoas guardem isso aqui, ó. É um vírus que causa a doença. Esse vírus é o mesmo vírus que causa várias doenças em outros animais e no ser humano, inclusive, ele não a cepa que contamina as aves, mas o mesmo tipo de vírus, é o que causa vários tumores no ser humano. Inclusive uma doença de Hodgkin, que é uma doença relativamente assim, não é uma coisa tão rara, e também não é uma coisa tão comum, mas ela existe e é uma doença relativamente séria, provocada por um vírus. Graças a Deus, esse vírus da doença de Marek das aves não contamina seres humanos. Aliás, ele não sobrevive em células de mamíferos, somente de aves. Então, ele pode atingir tanto aves domésticas, como pode atingir perus, como pode atingir aves selvagens na natureza. Esse vírus, ele é um vírus extremamente resistente, Ele pode viver fora do corpo da ave, ele pode viver muitos meses na temperatura entre 25 e 28 graus centígrados, ou seja, ela é extremamente resistente. Em temperaturas, próximas a 4 graus centígrados, pode viver durante anos. Então é um vírus que contamina o ambiente e que tem longo tempo de sobrevida no meio ambiente. Isso é importante a gente saber, e vocês vão saber por quê, Embora em breve eu vou falar para vocês por quê. Qual que é a forma de transmissão? Como esse vírus é transmitido de uma ave para outra?
né? A transmissão do vírus, desse vírus de uma ave para outra, é uma transmissão que pode ser direta. Vamos pôr aqui, ó. A transmissão, ela pode ser direta, ou seja, ave para ave. Ela pode ser indireta, ou seja, ambiente para ave. Ou seja, a transmissão dela é uma transmissão horizontal. O que a gente fala horizontal? É uma transmissão ave, ambiente. Não existe transmissão, no caso da Marek, de uma ave contaminada para outra através de ovo, né? Da mãe para o filho através do ovo. Existe sim a possibilidade, e por isso naquele vídeo sobre incubação eu falei que é necessário, antes de começar a incubação, né, fazer a higienização do ovo. Lá no vídeo, quem quiser dar uma checada lá, o que pode acontecer, o vírus está presente na casca do ovo do lado de fora, né? E no momento da eclosão ele já contaminar o pintinho quando ele nasce. Tá? E até mesmo a chocadeira, como tem um ambiente úmido, né, e quente, até mesmo o vírus se espalhar na chocadeira, tá? E viver naquele ambiente contaminando todos os pintinhos que vão nascendo, né? Então, quando eu falei lá na incubação sobre a higienização do ovo, a higienização das chocadeiras, essa é uma das causas, né? Então, assim, a mãe não passa para o pintinho via ovo, mas o ovo pode estar contaminado com vírus, e quando o pintinho nascer, o pintinho se contaminar com o vírus, ou o ovo contaminado se espalhar na chocadeira, né, e contaminar toda a ninhada que estiver nascendo ali, tá? Da mesma forma, pode acontecer de uma galinha que tem o vírus passar o vírus para todos os pintinhos, caso ela esteja no choco, né? Mas aí já é uma ave, uma transmissão horizontal. Essa transmissão se dá principalmente, né? E aqui vocês guardem bem isso aqui, essa transmissão se dá principalmente através da pena, das penas, né? Da ave contaminada, Eu vou tentar explicar isso para vocês. O vírus, quando ele entra, né, no sangue da ave, ele vai para dentro das células. Então, o vírus ele fica intracelular. Na pena da ave, no cartucho, que a gente chama de cartucho da ave, esse vírus prolifera de uma forma liberada da célula. E quando a ave perde a pena, essa pena contaminada com esse vírus fica ali no chão do aviário, fica ali na cama do aviário e vai espalhando a doença para todas as aves que estão ali perto. O vírus é altamente contagioso. Então, a principal, né, forma de transmissão é através das penas das aves, frente à pena que está no chão, né? Mas também através da pele descamada da ave, né? A ave contaminada, a pele descama e é uma outra forma, né? Essa escamazinha da pele ali jogada no chão é outra forma de transmissão direta. O vírus, ele entra na ave através da respiração, né? Ou seja, a ave respira o vírus, esse vírus vai para o pulmão e do pulmão vai para o sangue e inicia o ciclo da doença. Então, gente, vamos guardar isso para a gente reforçar isso, né? É um vírus, né, extremamente contagioso, transfere, né, de ave para ave ou do ambiente para ave. O pintinho pode ser contaminado caso o ovo, né, esteja com vírus na sua superfície, né, e ao nascer ele contamina, como também as pessoas que não se preocupam, né, em
higienizar a chocadeira, o vírus se desenvolver ali dentro e ali é um ambiente excelente para ele contaminar todos os pintinhos que nascem. Então aí a obrigatoriedade, aquele pessoal que fica assim, bota ovo, tira ovo, bota ovo, tira ovo, não higieniza, vários ovos chocando, né, de várias épocas na mesma chocadeira, né, um vai nascer hoje, outro vai nascer daqui 5 dias, tudo junto, tudo misturado, isso não dá muito certo e uma das razões está aí, né. E como que essa doença se manifesta, né? A doença de Marek, ela tem duas formas principais, né? A forma aguda da doença e a forma crônica. A forma aguda atinge aves jovens, principalmente as que foram vacinadas, tá? Ou as contaminadas, mas geralmente aves jovens vacinadas. Essa forma aguda, ela mata muitas aves e mata rapidamente. A forma crônica, né? Ela também atinge aves até por volta, né? De, vamos dizer assim, de 4 meses e meio, 5 meses e meio. A doença de Marek é uma doença de aves jovens, né? Então, a doença crônica, que é entre 12 e 20 semanas, tá? É a mais comum, mas nada impede que desde a primeira semana, contaminado na chocadeira ou em um ambiente, né, rico em coisas, que essa doença, que esses pintinhos não se contaminem. Mas é uma doença de aves jovens, né? Doença que atinge aves mais jovens e essas aves jovens vão apresentar vários sintomas, tá? Eu vou falar para vocês, né, que sintomas são esses, né? E nós vamos dividir eles, né, na forma aguda ou crônica, agora aqui na forma neural ou neurológica da doença. Neurológica da doença. Na forma neurológica, o vírus atinge, né, principalmente a parte do sistema nervoso e vai causar incoordenação motora, ou seja, a incoordenação motora, ou seja, a ave vai ter dificuldade para andar, vai causar paralisia nas aves, ou seja, a clássica paralisia, né, em que a ave mantém uma perna esticada para frente e outra para trás. É típico da doença de Marek, né? Mas outras coisas também aparecem. Torcicolo, né, a ave com o pescoço torcido. O papo inchado, dilata, né? Fica um papo inchado. Vamos pôr aqui papo, né? O papo inchado. Isso porque o vírus atinge um nervo, né? E causa distúrbios na motricidade do papo. Então o papo fica inchado. Pode aparecer outras coisas, pode aparecer, por exemplo, paralisia flácida do pescoço. Se você pega a ave, o pescoço da ave cai, né? Pode aparecer paresia, ou seja, como se a ave começa a mancar, né? Sentiu a manqueira, e o fato de mancar é porque a ave não percebe muito bem, né? Não tem sensibilidade naquela perna. Então essa é a forma. Geralmente aves acometidas desse jeito, elas ficam deprimidas, né? Com as penas eriçadas, e ela geralmente morre por desidratação e fome, porque ela não consegue nem beber água, ela não chega no bebedouro e nem no comedouro. Então fica uma ave, né, triste, né, cabeça meia baixa, às vezes torcendo o pescoço, né, com dificuldade para movimentar. Pode ter essa paralisia que eu expliquei para vocês, né, fica com uma perna esticada para frente e outra para trás.
pode ter torcicolo, né? Pode ter esse papo inchado aí. Tem outros detalhes, mas assim, aí é entrar, assim, no exame da ave, pegar que você vai perceber que tem nervo grosso, assim como se fosse cordões na perna, um nervo que está grosso, né? Mas isso aqui é suficiente, não precisa entrar em tantos detalhes, né? Então nós temos essa forma neurológica e temos uma outra forma, né? Que é a forma visceral da doença. Ou seja, quando a doença atinge os órgãos, né? A forma visceral. Aí, o que aparece aqui são tumores, né? Dentro da barriga da ave, né? A ave começa a ficar pálida, ter diarreia, né? Pálida, diarreia, né? Pálida com diarreia, uma perda de peso muito grande, tá? Tem uma perda grande de peso. A ave fica emagrecida, também fica com aquele aspecto de ave deprimida, né? E também morre, né? Morre porque dá uma desidratação e dá uma desnutrição séria e a ave geralmente morre. A doença de Marek, como ela é provocada por um vírus, ela não tem cura. Não adianta dar antibiótico. Antibiótico não mata vírus, né? Antibiótico não mata vírus. E então, assim, quando a gente tem uma ave com Marek, não adianta a gente querer dar remédio. Você tem que eliminar essa ave de lá, né? Do seu aviário. Bom, nós temos algumas coisas interessantes no Marek que muita gente não vê. Quando a Marek atinge a pele e causa uma lesão ulcerada, uma úlcera redonda, geralmente embaixo da ave, ou aqui próximo ao pescoço, aqui no encontro do pescoço, provoca uma lesão ulcerada, grossa, grande, com a borda toda dura, e por dentro assim parece uma casca seca. Não adianta, isso é Marek, né? Isso é uma forma da Marek atingir a pele. Também pode atingir os olhos da ave, né? E geralmente a pupila é assim, ela fica deformada, tá? E a ave às vezes fica até cega. Essas duas manifestações, né, essa manifestação cutânea e essa manifestação ocular, elas são comuns. E a gente pode, né, a gente pode também utilizar dessas informações. Há poucos dias atrás, o rapaz me mandou uma fotografia de uma ave perguntando que remédio que passava, né? E estava aquela ferida. Eu falei assim, o melhor remédio é a faca no pescoço. Isso é Marek, isso não tem cura. Não adianta ficar passando. Pode passar o que vocês quiserem. Aquilo ali é Marek. A Marek tem um problema. Quando a ave não morre, ela fica portadora do vírus, né, o resto da sua vida. Então não tem cura. Às vezes a ave supera aquele primeiro processo e ela fica contaminando o ambiente do aviário o resto da vida, tá? Ela fica soltando penas no aviário e o resto da vida contaminando o ambiente, tá? Então, já que não tem cura, né? Já que se nós conseguimos salvar a ave, ela fica emitindo vírus o resto da vida, então é preferível você já eliminar essa ave, né? E não adianta, né? Vamos falar sobre isso. O que seja, se a Marek é transmissão de ave para ave ou de ambiente para ave, e se a pena da ave, né, tá sempre no jogo, então vocês podem ter certeza, é uma doença que se agrava muito na época de muda, né, onde as aves soltam as penas, né, soltam mais penas, então aí que, né, é uma doença que aparece muito em aviário quando a gente
não toma aquelas medidas que eu já falei para vocês, que é as medidas de ambiência, né, e as medidas relacionadas ao cuidado, né, à higiene do ambiente. Então, já que a possibilidade é essa, que a transmissão se faz isso, então trocar a cama do aviário, né, com frequência, né? Primeiro, segundo, não ficar mudando galo de gaiola, né? O galo entrou na gaiola, aquela gaiola é a número 1, é daquele galo, e acabou. Não tem que amanhã pôr ele na 2, depois da manhã passa para 3, aí bate, gosta mais dele, põe em outra gaiola. Isso é uma forma que você está procurando de arranjar problema. Esse vírus é muito, quando ele está no ambiente, ele é muito sensível a qualquer tipo de substância que se usa, né, para higienizar o ambiente. Mas o melhor que existe para esse vírus é a vassoura de fogo, né? Não deixar pena solta, e a vassoura de fogo, porque ela passa, ela queima, né? Ela queima as penas e destrói, logicamente, destrói o vírus, né? Então, assim, quando você entra no aviário, você vê muita pena voando, né? Pena colada na tela, aquelas peninhas pequenininhas na tela, pena no chão, né? Pena na cama onde as aves estão, você tem que dar um jeito naquilo, porque você está arrumando um meio de transmissão de doença de Marek, né? Então, eu aconselho a vocês, né, que é o que eu faço, né, vassoura de fogo pelo menos uma vez por semana, na época em que não há muda, e quando tem muda, vassoura de fogo é quase todo dia. Infelizmente a gente gasta, mas quase todo dia vassoura de fogo, evitando, né, evitando que a ave, que o vírus se propague. E não adianta, nós nunca vamos saber, né? O vírus da Marek é um vírus presente no meio ambiente, né? Então você nunca vai saber onde está, quem é a ave infectada. Então os cuidados são extremos, tem que ser extremos, porque a doença é extrema. A doença faz um grande estrago na sua criação, né? Então essa é a doença de Marek, né? É uma doença sem cura, não adianta tentar cuidar, não adianta isolar a ave, que é outra coisa. Vou pôr essa doença, essa ave, né, adoeceu, vou levá-la para lá. Tá, você leva ela para lá, mas o vírus está no ambiente, né? Então você leva e o vírus fica ali. Não adianta nada, né? É eliminar a ave, né? Incinerar a ave, é melhor até, né? Faz um buraco no chão, joga álcool, bota fogo para incinerar, depois enterra a ave, tá? Eliminar a ave, incinerar essa ave, você não pode dar para os outros, senão você leva doença de Marek para outro, né? Aí vem aquela forma que a pessoa seja muito radical, mas não sou. A verdade é essa. Você tem que matar a ave e incinerar. No caso do doença de Marek, não tem outra opção. Se você der essa ave para outra pessoa, ela vai levar a Marek para casa dela, né? Você está destruindo o seu parceiro, né? Se você simplesmente matar e deixar ela morta lá, ou se ela morreu, você não ligar, morreu lá no campo, larga lá, né? Ela vai contaminar aves, né, que estão soltas na natureza aí, não precisa ser galinha, pode ser até passarinho, e ela vai vir, né, de rebote, ou seja, uma pomba contaminada com Marek vai soltar pena no seu aviário e lá vai confusão. Mesma coisa um passarinho. Então você tem que ser radical, né? Abate a ave, né? Uma infelicidade, abate, joga álcool, bota fogo, né? E depois elimina. A Marek, ela tem a prevenção, que é a vacina feita no primeiro dia de vida do pintinho por via subcutânea. É uma vez só, não adianta ficar revacinando com Marek, né? Marek você faz uma vacinação só o resto da vida do pintinho, né? Se vocês pegarem lá, né, a tabela de vacinação, vocês vão ver que Marek vacina-se apenas uma vez. Bom, isso é o que eu podia falar para vocês sobre Marek, né? É uma doença importante né, e a gente precisa conhecer alguma coisa e acabar com uma porção de bobagem que tem por aí, né? Alguns remédios mirabolantes, né? Fumo e não sei o quê. Tem que ser científico nisso, né?
uma doença viral sem cura, e a existência de maré no nosso aviário é quase certa, mas ela não se manifesta, né, por questões de higienização, e algumas coisas que facilitam, né, excesso de aves, né, no mesmo ambiente, aves de várias idades misturadas, né, isso tudo que foi dito lá na ambiência, que foi dito lá na questão de sanitarismo, né, levem tudo isso em conta, porque o que eu disse lá é o que vocês estão vendo aqui agora, né, as consequências disso. Então tá bom, a maré que vai ficar por aqui, daqui um tempo aí, não demora muito, eu vou colocar aí sobre a Newcastle, sobre a boba, sobre outras doenças que estão pedindo aí, eu vou mostrar para vocês, ok? Boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde e até o próximo vídeo.